Eu acho que é bem claro que você não pode ter pressa, tá? E também é bem claro que não funciona um assumir o risco e outro dividir o resultado. Você precisa andar junto, tá? Acho que são caminhos que andam juntos ou eles acabam, né? Não há como você construir nada se você não tiver o ganha-ganha, tá? Para mim e para você. Fala, jovens! Sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. Antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, eu vou pedir para vocês deixar aqui no comentário a sua sugestão de convidados, de temas, até para a gente trazer aqui para o nosso cast. Hoje eu recebo Daniela Marchiori, empresária, CEO da Frente Corretora, para a gente falar aí sobre um tema muito importante, que é a questão ali do networking. Daniela, muito obrigado. Obrigado mesmo pela presença aqui comigo hoje. Obrigada eu acho importante eu estar aqui acompanhando você, acompanhando os nossos convidados. Eu acho que esse programa que nós desenvolvemos, que tu capitaneia, foi, né, um projeto muito importante para a companhia. Então, assim, estar junto com isso aqui, estar prestigiando, eu acho que é uma das questões que me fazem me sentir bem, estar presente nesse nosso movimento. Não, com certeza. Eu também fico super honrado de receber você aqui com a gente hoje, né? Até por todo o desenvolvimento, por tudo aquilo que eu já percebo dentro da própria empresa, eu vejo que a Frente ela se destacou muito pela questão do próprio networking dela, dos seus executivos, dos seus fundadores, enfim. Então, trazer essa temática num cast, eu acho que é de grande valia, né? Nesse sentido, o que você percebe de principais diferenças entre o network o genuíno e aquele networking mais voltado somente para o superficial? O que você tem nesse sentido? Eu acho que o verdadeiro network é genuíno, Carlos, tá? Porque quando a gente tem algo muito superficial, não dá andamento. Eu acho que não acaba não promovendo a continuidade do network. Então, por isso a importância da gente ter assim tudo muito voltado para o genuíno, o construtivo. Eu até nas conversas que a gente tem ali de dia a dia, e até com pessoas mesmo, às vezes na entrevista de profissionais que vão entrar dentro, né, que almejam trabalhar dentro da Frente, ou amigos, né, eu vejo que às vezes é distorcida a questão do network, né? Há um entendimento às vezes que o network é quando eu precisar de alguém eu ligo para ela, e na verdade não é assim, né? O network não é quando você precisar você ligar para uma pessoa. Eu acho que o network é muito mais você ter a oportunidade de conhecer de fato essa pessoa, de fazer parte ali do dia a dia dela, de passar ali vários e vários momentos, né? Alguns vão ser bons, outros não vão ser tão bons, mas eu acho que é essa relação. Eu acho que é um relacionamento, e um relacionamento ele nunca pode ser ali de curto prazo. E menos ainda ser um relacionamento voltado única e exclusivamente a um ponto em específico, né? Eu acho que network não é a quantidade de pessoas que você conhece, mas sim a quantidade de pessoas que conhecem você. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Eu acho que até por toda a sua história, até de empresária, eu acho que você tem ali várias situações ou até exemplos para nos trazer, no qual um network de longo prazo te ajudou ou contribuiu aí para alguma coisa de relevante em relação à sua vida profissional ou à sua vida como empresária. Você tem isso que você consegue trazer aqui para a gente hoje? No início da minha carreira, em investimentos e seguros, eu acabei conhecendo um cliente e vivemos aí, por longos anos, eu acompanhando toda a parte dessas áreas dele. E vivemos, obviamente, muitos momentos, eu na minha vida, ele na vida dele, e eu continuei aqui agregando valor, uma relação de confiança. E acabou que ficamos tão próximos, e eu, nesse meio tempo, acabei construindo uma empresa financeira junto com outros sócios. E ele veio também para agregar o societário e hoje continua conosco na companhia como sócio, né? Eu acho que quando você traz até essa exemplificação
ter tido a oportunidade, através ali de você como profissional, agregado valor a um cliente, né? E essa relação de cliente se tornar ali uma relação de sócio, eu acho que ela transparece exatamente aquilo que se espera dentro de um network, né? Uma relação muito mais verdadeira, uma relação de longo prazo, que é hoje o que a gente observa até quando você faz esse comentário ou traz esse exemplo, né? Eu acho que o fato de você ter agregado valor e a relação ter sido extremamente genuína desde do primeiro contato, ela, de certa forma, agregou esse valor que quando você vem e chama, né, vamos dizer assim, aquele ex-cliente para se tornar ali seu sócio, se torna meio que natural a aceitação e querer fazer parte de mais esse projeto, né? Eu acho que é algo que eu vejo como muito agregador, né? E até nessa mesma linha, como que você vê esse lado voltado para como diferenciar ali um network genuíno, né, que visa ali um relacionamento de longo prazo, daquele realizado única e exclusivamente para uma finalidade no qual não tem ali a questão ali voltada para a grandeza do tempo? Acho que são relações que exigem entrega, Carlos. Né? Acho que você tem que escutar, você tem que ouvir, você tem que andar junto, tem que ser uma troca que é bom para mim e bom para o outro, né? No ganha-ganha, ele tem que estar, ele tem que estar no país, isso tem que acontecer, tá? Para que o network realmente dê continuidade, porque quando isso é muito frio, é muito vazio, não se desenvolve, não dá continuidade. A gente não tem como desenvolver uma relação. Simplesmente você conhece, porque pessoas passam pela tua vida o tempo inteiro. Né? Umas vão rapidamente, outras ficam por um período, mas assim, eu acho que o network não é quando você está precisando, né? Eu acho que ele tem que estar no decorrer do teu dia a dia e tem que ser desenvolvido, sim, porque na hora que você tiver efetivamente um projeto, um negócio, uma oportunidade, você na tua rede de apoio, você vai conseguir enxergar quem de fato pode agregar esse valor e ser agregado. Eu acho que até no dia a dia de quem ainda, de certa forma, está trabalhando, vamos dizer assim, no desenvolvimento cada vez maior do networking, um dos grandes pontos é desenvolver ali a habilidade de se tornar uma referência, né? Eu acho que isso é algo muito importante. Eu sempre fico imaginando que no futuro, quando alguém fizer ali alguma remissão, por exemplo, ao meu nome, vai lembrar ali de alguma prática, de alguma entrega de resultado que tenha sido extremamente efetiva, que é para a pessoa falar assim, puxa, eu preciso de uma pessoa que me ajuda a resolver este problema, e que o meu nome seja o primeiro nome ali de referência, exatamente por tudo aquilo que a gente viveu junto, né? Então, eu no dia a dia, desde, né, não vou nem falar de momento recente, mas eu acho que desde do início de carreira, eu sempre tentei entregar o melhor resultado possível, exatamente para tentar formar ao longo do tempo essa referência, né? Me tornar ali um ponto de referência da pessoa que, de certa forma, está ali convivendo comigo, até para, no futuro, a rede de network ela está bem formada, mas formada com qualidade, formada ali com profissionais que, de certa forma, se ajudam, se coajudam, né? E que vêm ali na relação de longo prazo como um propósito e não algo ali como uma relação de apenas que um ganhe, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante. Você ali, de certa forma, tem essa mesma percepção? Você visualiza desse mesmo modo? Sim, eu visualizo desse mesmo modo. E como eu tenho aí uma trajetória de mercado já no mercado financeiro na sua totalidade, praticamente, eu vejo como é bom, né, a gente ter essas entradas, esses networks verdadeiros, porque foi trazendo o exemplo da frente, né, aqui como referência, foi o que validou efetivamente, né, os bons networks formados no decorrer dos anos. Então, assim, e trago um super exemplo aqui que eu acho que cai bem nesse momento, que eu gosto muito de falar. Hoje né, todos sabem, eu faço gestão, né, ocupo cargo de CEO na frente, mas
Tenho comigo um sócio administrativo que também, né, iniciou como fundador da companhia, que é o Ricardo Barassal. Nos encontramos através da XP, que foi o nosso elo de conexão. Eu, nesse momento, como a assessora de investimento, né, em carteiras de clientes de alta renda, e Barassal, executivo de expansão aqui de São Paulo. A gente acabou se conectando, né? Concorda que no início era um movimento de business, né, entre a agente autônomo de investimento e a XP, mas a gente foi construtivo nisso e hoje nos tornamos sócios e estamos à frente de uma grande companhia, né, financeira. Eu acho que isso assim, ó, é um exemplo real e um exemplo muito bom, né? A gente segue junto, eu e Barassal, como executivos, como sócios fundadores. Tocamos a companhia, obviamente, com os executivos que estão conosco, que, de bom agrado, também são pessoas que têm a mesma linha de atuação em relação ao network, que eu acho que isso é o grande desafio das companhias, mas que traz para a gente hoje assim, um cenário bastante confortável para a companhia, né, de clientes, de novos parceiros, de fornecedores. Então, assim, ó, é uma bênção a gente ter essa visão e poder ser construtivo com networks de verdade. Cara, você falou um tema aí que eu fiquei até... É óbvio, né? Conheço muito bem, né, a história da frente, a sua história, a história do próprio Ricardo Barassal, fantástico, me identifico bastante, até, obviamente, por isso que trabalho na empresa. Queria trazer um aspecto aqui mais, vamos dizer assim, mais pessoal mesmo, assim, percepção da empresária Daniela, mas misturando um pouco ali com a pessoa Daniela, né? Como que foi para você, né, a situação lá de trás de ter ali, por exemplo, um parceiro de negócio, né, como Ricardo Barassal, atuando ali como, vamos dizer assim, como ainda do lado por exemplo, da XP, e você como uma assessora, como que foi para você esse lado de receber ali, fazer uma conexão que gerou ali, vamos dizer assim, a possibilidade de ter ali uma sociedade, né? Assim, de como que aconteceu, né? Cara, sei lá, foi no jantar, a gente estava conversando, surgiu essa oportunidade, a gente pegou e falou. Então, assim, esse lado mesmo pessoal da Daniela, de como que aquilo surgiu, né? Vamos dizer assim, o interesse, né, de formar essa parceria. Como que foi a sua linha de pensamento ali na hora, nos dias seguintes, até chegar ali na hora que você falou assim, cara, vamos. É isso, né? Me conta isso, porque essa é uma curiosidade que eu tenho bastante. Ah, que delícia. Eu acho que assim tem uma questão de sinergia que a gente encontra ou não encontra, né? Aquela coisa é construir. Obviamente você vai construir parcerias, você vai ficar mais próximo, vai estar mais envolvido com a pessoa no dia a dia, no profissional, vai ter discussões acaloradas, mas tem aquele, sabe, tem aquele momento que assim eu acho que a gente pode seguir junto, né? Você nunca tem certeza, obviamente, sim, mas você se identifica pelo teu perfil, pelo perfil da pessoa. Eu acho que assim o que eu posso falar de Ricardo hoje, assim, que nós somos completamente complementares, temos perfis complementares e eu acho que isso ajudou muito, né, a gente trazer o sucesso para essa companhia. Mas eu acho que foi isso mesmo, assim, foi aquele primeiro sentimento que você encontra e fala, nossa, eu gosto desse perfil, eu acho que ele se identifica comigo e eu acho que a gente pode construir uma empresa juntos, sim, né? E você, assim, na época lá, né, que houve ali a questão ali vamos dizer assim, né, do planejamento ou daquele plano inicial relacionado a, puxa, podemos montar aqui um negócio juntos, né? Obviamente que eu sei que a Frente ela não começou como uma corretora, né? A parceria, vamos dizer assim, original da Frente não começou como uma corretora, começou ali como um correspondente. Como que foi esse passo de se juntar para ser um correspondente, né? E aí, depois desse passo que surgiu ali a oportunidade de se tornar uma corretora, e aí você olhar ali para o Barassal e falar, cara, e aí, vamos, né? Como que foi isso, essa história mesmo? Uhum. Bom, primeira coisa, eu já vinha, né, das áreas afim de investimentos e seguro, o Barassal também, das áreas de investimento e ex-bancários, né, que somos.
já tínhamos uma base que a gente entendemos que poderia ser cross-selada. Identificamos isso como ponto de partida. E aí deslumbramos oportunidades que a gente foi explorando no mercado de câmbio, de correspondente cambial. Encontramos uma companhia para vender que tinha lojas espalhadas, lojas físicas espalhadas por alguns estados do país, que foi um desafio enorme, né? Porque culturalmente o teu estado é muito referencioso para você. Você vai buscando as culturas dos outros estados, porque o país, o Brasil, é enorme. Então, esse foi o nosso primeiro movimento. A gente acabou comprando as lojas de um banco, né, fora do estado, e começamos a desenvolver. E, rapidamente, a gente percebeu que nós queríamos muito mais e que nós tínhamos essa sede de buscar realmente sermos uma IF. O desafio foi enorme, Carlos, porque a gente passou por todas as questões de conformidade, que, de fato, vocês conhecem bem, né? Precisávamos da aceitação do Banco Central e saímos do meio, né? Não somos provenientes de famílias com capacidade financeira relevante que poderia simplesmente abrir um negócio e começar a desenvolver até que, de fato, ele fosse sustentável. Então, a gente tinha aí um espaço pequeno, com os recursos, obviamente, limitados, que fizeram com que a gente trabalhasse muito, né? Era 24 horas por dia. Outro dia eu até lembrei aí numa pequena gravação que a gente teve, enquanto a gente vislumbrava as luzes dos grandes escritórios de São Paulo, né, e falava assim, um dia a gente vai estar lá, um dia nós vamos ter o nosso também. Então, assim, esse início ele foi muito difícil. A gente trabalha ainda, tá? Incansavelmente, porque todas as horas disponíveis onde a gente está dentro da companhia, ou por muitas vezes também em casa e nos finais de semana, se trocando para fazer o negócio construir. Mas acho que aconteceu bem, né? E tudo é referência do network. Né? Tudo é referencioso em relação a isso para a gente chegar até aqui. Eu acho que assim, né? Quando você até traz ali um pouco da história da Frente Corretora, né? Que se juntaram ali para vamos unir forças, vamos comprar ali lojas de um banco, vamos nos tornar correspondentes do dia para a noite, né? Não, obviamente, dessa forma, mas quase. Exatamente, com presença nas principais capitais do Brasil. Aí a gente teve ali a questão da oportunidade de comprar uma instituição financeira, né? E aí sim, você, novamente, né? Você junto com o Barassal tomarem ali a questão da decisão de, cara, como que a gente consegue, de certa forma, fazer isso acontecer, né, de forma ainda mais genuína. E aí eu acho que você teve, né, nesse momento aí também mais um apoio aí que foi do próprio sócio investidor do próprio Altino, né? Sim. E aí eu acho que aí você também consegue trazer para a gente mais um exemplo do como o network transformou ali uma simples relação jurídica, né, vamos dizer assim, entre você e o Ricardo Barassal, em uma relação jurídica que tornou vocês sócios, né, fizeram com que vocês comprassem ali algumas redes de lojas de uma instituição financeira, que se tornassem correspondentes cambiais. E aí, num segundo momento, diante ali da possibilidade de adquirir ali a Frente Corretora, você ter usado ali novamente a questão do network e trazido ali um sócio investidor, hoje o Altino, que é um dos sócios da corretora, também para o game, cara, agora nós vamos para algo maior. Como que foi isso, assim, né? Que história interessante, né? Se você olhar, obviamente eu ficaria aqui 2 dias falando só sobre isso, porque é de arrepiar. Mas, assim, para quem não conhece a nossa história aí, realmente, desde o início, sim, a gente teve a aquisição, né, das oportunidades das lojas de correspondente cambial. E, volto a dizer, eu acho que eu tenho... Né, o Barassal é muito incansável em relação a isso. Ele é um cara de muitas ideias e eu acho isso fabuloso dele também. E com isso a gente ele buscando o mercado e também com os contatos deles, com o network dele, a gente descobriu a Frente, que era uma corretora dentro do Iguatemi.
e que para a gente nos interessava mesmo as questões de licença, porque era uma loja que vendia papel moeda e que não era o nosso foco, porque a gente sempre nasceu com o propósito de tecnologia e nós entendemos que a gente tinha, sim, essa capacidade de fazer a frente se desenvolver e acabamos comprando, né? Foi nesse momento que o Altino passou a participar do CNPJ, né, como sócio investidor. Mas você vê como é tão interessante isso, porque acabou que a gente teve, né, a compra dessa licença, entramos via Banco Central, deu tudo certo. Travelex acabou ficando com ponto físico e também acabou se aproximando da companhia e que demorou um tempo, obviamente, que foram várias conversas, mas acabou também se tornando sócio da frente. E aí, pelo esse network que a gente desenvolveu, hoje a gente tem uma pessoa de longo relacionamento, né, que eu trouxe para a companhia, dos relacionamentos do Baraçal. E também, com isso, a gente acabou integrando. Hoje, a gente tem a participação do Travelex, que também, sócio minoritário da companhia, que também está conosco. Então, você vê que uma coisa ela vai te levando a outra. O quão é importante a gente valorizar o relacionamento que a gente tem de mercado para a gente construir os negócios. Não, sem dúvida alguma, eu acho que é uma história de sucesso. Temos até que cada vez mais falar sobre ela. Acho que poucas pessoas sabem que começou ali com esse lado de pessoas se juntando para formar ali um correspondente cambial. Esse correspondente cambial se juntou ali com um sócio investidor, se tornou uma corretora, né? Anos depois, essa corretora teve ali o ingresso do maior banco de câmbio do mundo, que é o Travelex Bank, né? Então, eu acho que a história, nós estamos falando aí de pouco tempo, né, de história, né? Para construir tudo isso, eu acho que é pouco tempo. Eu acho que a gente se mostra ali no caminho certo, né? Eu vejo que houve ali muita convergência de ideias, muita convergência de propósito, né? Você trouxe um exemplo que é o do próprio Travelex, né? No momento ali da aquisição da frente corretora, para, vamos dizer assim, os sócios, você, Baraçal, Tino, o importante ali naquele momento era a questão do CNPJ, né? Vamos colocar assim, da licença, né? Para o Travelex, naquele momento, no qual ainda nem se figurava uma oportunidade de parceria, de sociedade, se mostrava importante ali a questão da carteira de clientes e do ponto comercial, né? Então, desde aquele momento, já houve ali um alinhamento prévio de, vamos dizer assim, ajuda mútua, né? Para o mesmo propósito, cada um, entre aspas, seguiu um determinado caminho, mas houve ali num segundo momento... Conversão. Exatamente, né? Então, eu acho que esse aqui é um exemplo fantástico do poder do network, aonde que ele pode levar, né? Nessa mesma linha, você identifica ali algum erro que pode acontecer do ponto de vista daquele que está buscando essa questão do network, até para evoluir em relação à própria carreira, evoluir ali em relação ao próprio negócio, que de fato acontece e que deveria ser evitada, essa questão aí desse erro? Eu acho que você não pode ser imediatista, tá? Porque essa é uma construção que tem que acontecer. Ela tem uma geração de experiência, de vivência, de conhecimento. Você precisa entregar, né? Porque alguém do outro lado também tem a expectativa de receber e de dar, né? Então, eu acho que se você tiver um imediatismo muito relevante, eu acho que você não constrói, tá, Carlos? Eu acho que você tem que ser uma relação ganha-ganha, né? Eu às vezes vejo ali alguns relacionamentos que são criados e que são formados, nos quais uma das partes entende que só ela vai ganhar e dificilmente nós vamos ter ali uma parceria que vai funcionar, né? Ou às vezes a gente tem ali uma situação na qual o risco ele é comprado por uma única parte e, vamos dizer assim, os dividendos e lucros são divididos de forma igualitária. Eu, na minha visão, acho que isso não funciona, né? Então, eu acho que toda grande parceria que começa com o network, ela tem que ter ali objetivos mútuos,
no qual ambas as partes, ou as partes envolvidas, todas ganham, né? Se a gente não tiver essa relação de ganha-ganha para todo mundo, com certeza vai faltar para alguém e esse que estiver se sentindo ali um pouco em falta, ele vai dar problema, né? Então, eu acho que esse é um grande ponto de termos ali uma relação equilibrada em relação a absolutamente tudo, né? Do ponto de vista de entregas, de resultados, ser assim extremamente equilibrada e não somente uma, né? Eu acho que assim, a própria frente ela foi criada e hoje ela atua muito dessa forma, né? É essa percepção que você, né, você como uma das sócias, gosta de ter ali das parcerias estratégicas da frente, de ser ali relações de longo prazo, que visem resultados contínuos, mais de longo prazo? Eu acho que é bem claro que você não pode ter pressa, tá? E também é bem claro que não funciona um assumir o risco e outro dividir o resultado. Você precisa andar junto, tá? Acho que são caminhos que andam juntos ou eles acabam, né? Não há como você construir nada se você não tiver o ganha-ganha, tá? Para mim e para você. E eu trago isso muito em mim, entendeu? Acho que assim, tudo que você faz na sua vida, não só a gente fala do business, mas eu acho que a sua amizade, se ela for só para um, ela não vai funcionar. Alguém um dia vai desistir, né? Então, assim, é na sua casa, é na sua família, é dentro do escritório, é a parceria que você tem com os executivos. Eu, na condição de CEO, tenho você é um diretor estatutário, atua na área de conformidade e marketing. Barassal, na cadeira dele dentro da companhia, todas as obrigações de tecnologia e de comercial, que também é pesado, porque uma empresa se inicia por isso, né? Se não tiver negócios, ela não acontece. A gente tem ainda o Wagner Sato, que cuida de toda a parte de financeira, contábil, regulatória, de contabilidade. Então, assim, eu vejo pelos meus executivos, entendeu? O quanto eu preciso apoiá-los também no dia a dia para que vocês também tenham uma reação positiva em relação ao CEO da companhia. Pensa só se toda vez que tem um problema eu falo, resolve você, que esse problema não é meu. Então, assim, você tem que andar junto com as pessoas em qualquer relação que se faça necessário. Eu acho isso muito bacana, sabe? Eu acho que essa troca é genuína em qualquer movimento que a gente faça da vida da gente, no negócio ou fora dele. Não, com certeza esse episódio aqui vai ficar marcado exatamente até pela oportunidade de a gente falar um pouco mais sobre a própria história da Frente Corretora. Enfim, quero te agradecer, estamos chegando aqui ao final do nosso cast. Quero te agradecer, quero deixar aqui as suas considerações finais. Fique 100% à vontade. Quero novamente agradecer você aí pela oportunidade da conversa de hoje. Obrigado mesmo, Daniela. Obrigada eu. Acho que é muito rico estar aqui falando, trazendo o dia a dia que acontece também, né, na companhia, dividindo com vocês, porque não são só glórias, não são só bônus. Eu acho que a gente tem, sim, perrengues, a gente tem dificuldades. Mas é isso aí. Eu acho que eu quero estar bem mais presente aqui, gosto disso e quero te parabenizar também por desenvolver esse trabalho aí de uma forma exemplar. Obrigada, Carlos. Obrigado, você. Episódio incrível esse, hein, pessoal? Episódio incrível mesmo, né? A importância ali novamente trazendo ali a importância do network, até onde que ele consegue nos levar ali na nossa carreira, né? Como diria meu filho, deixe seu like, se inscreve no canal. Quer ir para frente? Vem com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.